Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 2, Contemplando Deus. Autor, Miguel Má. Semana 3, O Espelho e o Vaso. Terça-feira. Ler com oração, Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Ir ao Senhor, ouvir a sua palavra e vivê-la. O Evangelho de Mateus revela como devemos receber a palavra de Deus. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Mateus 7, 24 ao 27. Esse trecho nos mostra duas pessoas que ouviram a palavra de Deus e edificaram suas casas. Qual a diferença entre elas? De acordo com esse trecho, aquele que pratica a palavra é alguém que edifica sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha demanda tempo. Aquele que ouve e não pratica também edifica, inclusive bem mais rápido. Quando olhamos para a construção do que edificou sobre a areia, vemos a aparência de uma casa que pode até ser bonita. Olhamos as duas e aparentemente não vemos diferença entre elas. No entanto, quando a chuva começa a cair, os rios começam a transbordar e os ventos começam a soprar contra a casa, vemos a diferença. Uma fica em pé e a outra desaba. Amado leitor, quando o Senhor diz aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele não se refere a ouvir e guardar como conhecimento. Não, é ouvir para aplicar em nosso viver. Essa prática de que Jesus fala não é algo externo, é uma prática de vida. As palavras ouvidas se tornam espírito e vida em nosso interior. Por isso começamos a praticá-las, a viver a palavra de Deus. Não devemos ver isso simplesmente como uma ação externa. No Evangelho de Lucas temos mais detalhes. Diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda cova e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Capítulo 6, versículos 47 ao 49 do livro de Lucas. Vejamos que no começo desse trecho o Senhor diz: todo aquele que vem a mim, referindo-se àquele que edifica sobre a rocha. No entanto, quando se refere àquele que edificou sobre a terra, não menciona a frase todo aquele que vem a mim. Essa é a diferença.
ir ao Senhor. O Senhor já havia dito aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. João 5, 39 e 40. Quando vamos à palavra, nosso contato não deve ser com a letra, mas com o Senhor. Um princípio muito importante que o ministro da Nova Aliança conhece é: vá ao Senhor, ouça e viva a palavra. Esse princípio deve governar nossa vida. Pergunta de hoje: como saber se temos edificado sobre a rocha ou sobre a areia? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.